Você já imaginou como seria transformar uma simples ideia em um negócio milionário? Se sim, e se estiver começando no mundo dos negócios ou quer começar a empreender, este vídeo é pra você, porque vamos mostrar duas histórias reais de empreendedores brasileiros que começaram do zero e construíram verdadeiros impérios, e não tem nada de fórmula mágica ou clichês. Aqui você vai descobrir como eles encararam os perrengues do empreendedorismo, superaram todas as dificuldades e criaram negócios que hoje são referência no mundo todo. Quer saber como? Então vamos lá! Para te inspirar ainda mais na sua jornada empreendedora, vamos contar a história de dois empreendedores brasileiros de muito sucesso, Luísa Helena Trajano, fundadora da Magazine Luiza, e Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp e ex-dono do Orlando City, um dos times de futebol que mais cresce nos Estados Unidos. Então, vamos começar. 1. Luísa Helena Trajano. Apontada pela revista Forbes como uma das 3 mulheres mais poderosas do Brasil, Luísa alcançou um sucesso enorme com a sua Magazine Luiza, que hoje conta com mais de 800 lojas físicas pelo Brasil e um e-commerce muito consolidado. História. Nascida em Franca, cidade do interior de São Paulo, Luísa começou bem cedo, com 12 anos de idade, como balconista de loja de presentes dos seus tios, durante suas férias escolares. Porém, o nome Magazine Luiza não veio da Luísa Trajano, mas sim da sua tia, que era dona da loja. Sua tia comprou uma loja chamada Cristaleira, e para reformular, ela criou um concurso cultural na rádio local para os moradores da cidade escolherem o nome da loja, recém-comprado. Com essa estratégia, o negócio ganhou o nome de Magazine Luiza, em homenagem à sua tia, Luísa Trajano Donato. Fato que mostrava como a interatividade e proximidade com os clientes já eram grandes diferenciais da marca e já estavam em seu DNA desde os primeiros passos da organização. A então sobrinha, Luísa Helena, que tinha começado como balconista, ganhou gosto pelo trabalho, e aos 18 anos passou a trabalhar de forma efetiva na loja. Ao se formar em Direito e Administração de Empresas, ela chegou a ocupar cargos em todos os setores da empresa. E em 1991, sua tia passou o bastão para Luísa Helena Trajano assumir o controle e gerência da loja toda. Feitos de Luísa. A partir daí, Luísa começou a modernizar a empresa. Um exemplo disso foi a criação das chamadas lojas virtuais. O cliente ia até a loja e comprava produtos que não estavam expostos no momento através de um computador com o auxílio de um vendedor. E isso ainda é prática utilizada por suas lojas localizadas em cidades menores, com menores volumes de venda. Por meio de um catálogo virtual, o cliente pode escolher o produto que deseja comprar sem que haja necessidade de estoque nas próprias lojas. Outro exemplo de visão da Luísa foi a criação da liquidação fantástica. Para driblar as baixas vendas no mês de janeiro, que era um período ruim de vendas para o varejo, ela implementou uma das ações da loja, que é destaque até hoje, nas manchetes de jornais. Com descontos significativos, os produtos de monstruário são vendidos e levados pelos compradores na hora. Isso foi copiado por vários concorrentes e ainda é um modelo muito utilizado até os dias de hoje. Cultura da Magazine Luiza. Esteja sempre próximo do seu consumidor. Luísa Trajano segue essa frase à risca. Além de visitar frequentemente as lojas, ela também faz questão de responder parte das reclamações recebidas por e-mail e ainda conversa com os clientes nas lojas em que visita. Luísa Trajano sempre prezou pela proximidade dos clientes, mas também de toda a sua equipe. O cuidado com os funcionários também é exemplar. A Magazine Luiza, entre seus programas para funcionários, tem uma iniciativa inovadora, um disque denúncia para que as trabalhadoras denunciem caso sejam vítimas de violência doméstica. Além disso, existem diversos programas de retenção de talento que vão desde o plano de carreira, programa de bolsas de estudo, cursos técnicos e treinamentos, auxílio para as pessoas com deficiência, entre outros inúmeros benefícios. Ações como essas renderam a presença da companhia entre as melhores empresas de grande porte para se trabalhar no Brasil, segundo a revista Exame. Presença, por vários anos consecutivos, entre as melhores companhias para se trabalhar, de acordo com a Great Place to Work, uma referência global de transformar organizações em ótimos lugares para se trabalhar, como o próprio nome diz. Inclusive, virou um case de sucesso na Harvard Business School, uma das maiores e mais renovadas e admiradas escolas do mundo. Agilidade nas tomadas de decisões. Nos últimos anos, a Magazine Luiza comprou várias redes varejistas, entre elas as lojas Maia, Rede Líder, Lojas Arno e a Netshoes. E algumas dessas aquisições não estavam nos planos iniciais, mas estar atento a oportunidades é uma marca forte da Magazine Luiza, e as decisões são tomadas rapidamente. Fatos como esses contribuíram para que as ações da empresa no mercado da Bolsa de Valores subissem mais de 1000% em 4 anos. Liderança forte. Luísa Helena estabeleceu um estilo de gestão carismático e inspirador, não apenas para os clientes, mas principalmente com os membros de toda a sua equipe. Inclusive, reza de mãos dadas com os funcionários, trabalha com portas abertas e promove encontros empolgados com as equipes para ouvir sugestões de como aumentar as vendas. E isso é um ponto muito importante que todos os empreendedores precisam buscar e trabalhar. E o que podemos tirar como inspiração? 1. Proximidade com o consumidor. Isso é muito importante para quem pretende vender algo. Afinal, um produto ou um serviço nada mais é do que uma solução para um problema, necessidade ou uma dor de consumidor. O empreendedor deve ficar próximo dos seus consumidores em todo momento que puder, e isso deve ser feito não só por ele, mas por todos os membros da empresa. Afinal, atender seus clientes e mantê-los satisfeitos é quesito básico para o sucesso e expansão do seu próprio negócio. 2. Valorização da equipe. Toda organização deve enxergar o funcionário como um empreendedor.
Quando os objetivos pessoais dos funcionários estão alinhados com os da empresa, eles se sentem valorizados e bons resultados irão aparecer. Os funcionários acabam se sentindo bem e defensores da marca. Isso fará com que eles se esforcem para que a empresa tenha sucesso e cresça cada vez mais. Dessa maneira, eles podem crescer juntos. Por isso, valorizá-los é essencial. 3. Liderança forte. Luiza Trajano é muito admirada por sua equipe, e essa sensação é recíproca. Inclusive, a empresa já planeja sua sucessão, e esse assunto é trabalhado com muita atenção e planejamento para que a liderança continue forte e inspiradora. 4. Tomada de decisões rápidas e atenção a oportunidades. A empresa sempre está atenta ao mercado, e antecipar a mudança é um dos lemas da Magazine Luiza. Por isso, os empreendedores que estiverem antenados com o mercado, com certeza estarão mais preparados para conseguir tomar decisões mais rápidas e coerentes. 5. Acreditar na sua paixão. Luiza Helena sempre acreditou nos seus propósitos e na missão que aprendeu com a sua tia, atender seus clientes da melhor maneira possível. E este ponto fez com que ela trabalhasse duro para que os seus objetivos fossem alcançados, e essa paixão é vista e valorizada por toda a equipe, o que acaba fazendo com que toda a empresa ande para a mesma direção todos os dias. E é isso que continua sendo feito na Magazine Luiza. 2. Flávio Augusto da Silva. Visão, coragem e competência. Para Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, esses são os 3 pilares do empreendedorismo. O empreendedorismo na vida de Flávio teve e ainda tem várias vertentes, e sua trajetória até aqui é de muita inspiração, transpiração, sucesso e superação. E agora entenda como tudo isso aconteceu e vem acontecendo. História. Filho de militar e uma professora, Flávio nasceu em 1972 na periferia da cidade do Rio de Janeiro e estudou em escolas públicas durante a sua infância e juventude. Estudou muito por 3 anos para conseguir entrar no Colégio Naval, e conseguiu. Já no vestibular, foi aprovado em diversas universidades renomadas no Brasil, e em 1991, sua escolha foi Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense. Porém, nessa mesma época, Flávio conseguiu uma vaga na equipe de vendas de uma escola de inglês na cidade. E a sua performance no trabalho foi tão boa que passou a ser promovido e ganhar um pouco mais de dinheiro. E rapidamente, o emprego se tornou sua principal fonte de inspiração para abrir um negócio próprio, fazendo com que ele largasse a faculdade e se dedicasse mais ao seu empreendedorismo. Durante a sua ascensão no emprego, Flávio chegou ao cargo de diretoria e se casou com a sua namorada na época, e que é casado até hoje e tem 3 filhos. E em 1995 enxergou uma oportunidade de negócio, abrir sua própria escola de inglês, a WhatsApp, e com um empréstimo de R$20 mil do banco, largou seu emprego e com coragem fez isso acontecer. Com o diferencial do seu negócio, a WhatsApp era uma escola voltada ao público adulto, fato que não era comum na época, especialmente para empresários que buscavam aprender o inglês de forma rápida e eficiente. Flávio entendeu que a necessidade do domínio desse idioma no mercado era essencial e uma realidade no período, e a promessa da marca era bem objetiva: seus alunos aprenderiam a falar e escrever inglês em 18 meses. Com um posicionamento de mercado bem claro, somado à grande capacidade de criar novos produtos e materiais didáticos diferenciados, muito investimento em comunicação interna e externa, e uma área comercial muito ativa, a empresa deslanchou. A expansão do negócio aconteceu de forma tão acelerada que, em um ano, já havia mais de 1.000 alunos matriculados, e em 3 anos já eram 24 escolas próprias e um ritmo frenético de viagens para assessorar todas as suas unidades espalhadas pelo país. Flávio sempre teve uma capacidade de liderança muito forte, além de conseguir influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Com essas características, ele conseguiu grandes resultados para a empresa e de fato se tornou a alma do negócio. Porém, em 1999, com 5 anos de existência, a WhatsApp teve a sua primeira grande crise, como todo negócio pode sofrer. E então, cometi um dos grandes erros que um empreendedor pode cometer: achei que tinha o direito de não ter mais saco para determinadas coisas. É assim que Flávio descreve como tomou uma decisão errada na época. A empresa não estava pronta para andar sozinha, e ele não poderia simplesmente se afastar das suas tarefas de uma hora para outra. Com isso, os resultados da WhatsApp começaram a cair e gerar prejuízos significativos, gerando um grande buraco no seu fluxo de caixa. Para superar esta crise, Flávio decidiu então reformular sua gestão para arrumar a casa. As crises fazem parte, mas o fundamental é o empreendedor se antecipar a esses momentos. Crise é sinal de oportunidade, é sinal de se reinventar e crescer. Então, Flávio entendeu que o modelo de franquia era o que faria a WhatsApp crescer novamente. Para isso, o primeiro passo foi investir em governança corporativa. Governança corporativa, basicamente, é o conjunto de processos, costumes e leis que norteiam a forma como uma organização é administrada. Dessa maneira, a WhatsApp seria capaz de andar sozinha sem a presença do Flávio, o qual poderia se dedicar mais à parte estratégica da marca, sem ter que ficar na empresa presencialmente, em todas as unidades, por exemplo. Para isso, passou a investir em treinamentos e na construção de uma estrutura de equipe. Assim, a WhatsApp conseguiria uma relação forte e próxima com seus franqueados, e consequentemente, ótimos resultados apareceriam. Em 2013, quando a WhatsApp já tinha 393 afiliadas, ela foi vendida para a Abril Educação, em uma transação de R$877 milhões.
Mas 2 anos depois, com uma queda muito grande pela nova administração, Flávio Augusto recomprou a WhatsApp, mas por um valor bem menor do que tinha vendido, 398 milhões de reais. Para reerguer a empresa, que teve uma redução de 35% na quantidade de escolas, Flávio reformulou parte das estratégias da WhatsApp, principalmente a parte financeira, já que além da queda no número de alunos, a escola tinha atingido mais de 40% de inadimplência nas mensalidades de seus alunos. E após 3 anos de muito trabalho, a WhatsApp, que tinha sido recomprada com 250 unidades, passava a ter 420. Inclusive está melhor e maior de quando foi vendida pela primeira vez. Isso se deve à reconstrução da equipe, marketing reformulado, política de vendas alterada e materiais didáticos refeitos e desenvolvidos conforme a nova didática da escola. E em 2017, Carlos Wizard, um outro gigante brasileiro do empreendedorismo, antigo dono das escolas de idioma Wizard, comprou 35% da WhatsApp por 200 milhões de reais. Essa junção tem como objetivo aumentar o número de escolas e, consequentemente, elevar a avaliação da empresa para 3 bilhões de reais. Geração de valor. Em 2011, Flávio Augusto montou uma página do Facebook chamada Geração de Valor, um dos pioneiros no tema do Brasil. Lá, ele relata pessoalmente sua experiência profissional e dá dica para novos empreendedores também. Atualmente, conta com mais de 3 milhões de seguidores na página e um canal no YouTube também. Em 2014, lançou o meusucesso.com, uma plataforma focada exclusivamente em empreendedorismo. É uma escola de negócio em que os professores são empreendedores de renome, que fizeram história. O meusucesso.com produz documentários cinematográficos com estudos de caso, além de aulas, talk shows e outros conteúdos para gerar insights e aprendizado para estimular os assinantes a tirarem sua ideia do papel. Orlando City. Em 2013, após ampla pesquisa nos Estados Unidos, Flávio percebeu um grande e crescente envolvimento dos americanos com futebol, e então decidiu investir em um clube de futebol e comprou o Orlando City por 120 milhões de dólares. De lá pra cá, levou o clube elite da categoria, construiu o próprio estádio e trouxe o jogador Kaká para estrelar o time e, consequentemente, atrair investimentos. E o crescimento foi rápido. 7 anos depois da aquisição, o Orlando City é avaliado em 600 milhões de dólares e tem estrutura tanto para sua equipe masculina quanto para a equipe feminina também. Além disso, possui escolinhas de futebol para as crianças no Brasil e nos Estados Unidos. E o que podemos tirar como inspiração? 1. Trabalhe sempre a sua visão. Todo empreendimento começa com uma visão. É perceber uma tendência e questionar as coisas como elas são. Dessa maneira é possível encontrar oportunidades. 2. Competência. Muitos empresários acreditam que têm uma boa ideia de negócio, mas não têm o capital necessário. Mas faz parte da competência dos empreendedores de irem atrás de todas as coisas necessárias para viabilizar sua ideia. Se quiser saber como começar um próprio negócio com pouco dinheiro, ou até sem, temos um vídeo que mostra 4 passos simples. Para assistir, é só clicar no botão aqui em cima ou no link que está na descrição desse vídeo, combinado? 3. Coragem. Quando fundou a WhatsApp, Flávio tinha um cargo de direção e um bom salário, e mesmo assim decidiu largar seu emprego e começar seu próprio negócio. Empreender não significa apenas abrir um novo negócio, é ter coragem para continuar empreendendo, criar outras possibilidades ou transformar sua empresa. Muitas grandes ideias morrem pelo fato de alguns empreendedores não terem a coragem de dar o primeiro passo. 4. Inclua sua família. Ter família por perto é essencial, e o objetivo dos empreendedores deve ser compartilhado com todos os membros dela. Casado há mais de 20 anos, Flávio afirma que sua mulher o acompanha durante viagens de negócios e participa do seu mundo. Com isso, todos ficam a par do mesmo projeto e caminham juntos todos os dias. 5. Invista em treinamento. Um negócio de sucesso precisa conseguir andar com as próprias pernas, sem a presença do empreendedor. Quando você criar um negócio que ande sozinho, você mostra para o mercado que ele tem valor e que não depende do empreendedor para ter sucesso. E para conseguir viabilizar isso, é preciso muita disciplina, planejamento e treinamento para executar e criar aliados. A equipe tem que estar preparada, caso contrário, não dará certo. 6. Nunca abandone sua essência e propósito. Este é um dos grandes desafios diários de Flávio. Suas conquistas não podem nunca mudar a pessoa que você é. Se mudar, pode ter certeza que o caminho pode não ser esse. Seu propósito e essência são os itens que te farão andar pra frente todos os dias. Dinheiro é consequência disso, combinado? E aí, já conhecia as histórias da Luísa Trajano e Flávio Augusto? Pode ter certeza que tudo o que mostramos aqui são fatos que acontecem na jornada empreendedora. Por isso é muito importante se preparar sempre para superar todos os obstáculos que aparecerão e conquistar seus resultados. Assim, caminhar na direção certa, focar onde realmente importa. Então, se quiser se preparar ainda mais para empreender do jeito certo, assista esse vídeo que mostra os principais pilares mentais que é preciso trabalhar bem para ter sucesso no empreendedorismo. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Além disso, tem algum outro empreendedor ou empreendedora que te inspira muito? Escreva aqui nos comentários e compartilhe com a gente. Esperamos que tenha gostado, e não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!